O cara quer vir para Portugal de uma maneira fácil, pegar documento e meter o pé. Aí, filho, aí é tomar, né? Com certeza você deve conhecer o canal do Portugaiando. Bom, na verdade o nome dele é Daniel, mas ele ficou mais conhecido como Portugaiando por causa do canal dele, que leva esse nome. E ele tem uma história muito bacana como youtuber brasileiro aqui em Portugal. Ele sempre mostrou a realidade dele desde o começo aqui em Portugal. As tretas, os golpes de assessorias de youtubers. Sim, ele caiu aí em assessorias de youtubers que ele gostava e passou um aperto. Perdeu dinheiro. E ele fez uma série de vídeos, cara, onde ele pegava roupas, móveis, calçados, que supostamente eram lixos, né? O pessoal coloca bem na beira da lata de lixo para quem passar, ver e pegar. Então ele fez uma série de vídeos assim, onde ele pegava as coisas, depois levava em casa, vamos dizer, caixas ou bolsas, ele levava para casa, abria para ver o que tinha e rendeu bastante vídeo. E isso fez o canal dele bombar também. Tanto que a partir dali, o canal dele cresceu, né? Ele ganhou muita simpatia do público e hoje ele tem um dos maiores canais de youtubers brasileiros aqui em Portugal. É um cara maneiro, Daniel é um cara maneiro. Recentemente ele soltou um vídeo de 25 minutos falando do fim da manifestação de interesse. Esse vídeo tem 3 semanas, ele conta com 120 mil visualizações, se eu não estiver enganado, 10 mil likes e 4 mil e poucos dislikes. E eu tava dando uma olhada nos comentários, muitos comentários que o pessoal não concorda, muitos comentários negativos. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo, vamos ver o que ele falou pra galera ter dado quase 5 mil dislikes em um vídeo dele, coisa que não é muito normal. Então vamos embora, dá uma olhadinha aqui, o que o Daniel falou, Daniel. Pô, Daniel, o que tu falou? Bora aqui, deixa eu só colocar meu fone aqui e bora. Ontem foi um dia muito marcante aqui em Portugal. Recebemos a notícia que a manifestação de interesse não iria existir mais. Foi um baque na cabeça de muita gente, principalmente nas pessoas, né, que eu vou citar aqui para vocês, e eu quero que vocês sintam um pouco a dor dessas pessoas e entendam o quão errado foi essa escolha, principalmente por parte do governo. Na minha opinião, essa foi uma solução não muito viável, porque pelo simples ato de cancelar essa possibilidade de regularização, acaba destruindo vários sonhos de pessoas que já estão aqui, que já acreditaram no processo, e simplesmente esse processo não existe mais, da noite para o dia. Minto, né? Nem foi da noite para o dia, foi da tarde para a noite, porque essa notícia saiu por volta das 4 horas da tarde. Então, assustou muita gente. Eu confesso que quando eu recebi essa notícia, a primeira coisa que eu acreditei era que se tratava de uma fake news. Larguei tudo que eu estava fazendo, peguei o celular, fui estudar, fui investigar, vi o discurso do governo, eu vi que, enfim, né, ele falava algumas verdades, mas eu acredito, na minha opinião, ele falou coisas que eu não concordo muito, só que eu vi que eles tentaram resolver um problema de uma forma que meio que aumentou o problema, sabe? Porque eu acredito que foi um retrocesso e não um avanço no cenário imigratório aqui em Portugal. Porque Portugal já vinha num avanço, né, de vistos, de novidades para as pessoas que querem morar aqui, visto de nômade digital, visto de um monte de coisa, e simplesmente acabaram com uma forma que era muito prática e muito conveniente por nós imigrantes, que foi a manifestação de interesse. Bom, já de começo dá para perceber que ele está muito triste com o fim da manifestação de interesse, porque isso vai acabar com o sonho de muita gente, mas vamos continuar aqui. E como é que funcionava a regularização pela manifestação de interesse? Basicamente, as pessoas vinham como turista, depois elas procuravam um trabalho, seja numa empresa, ou elas viravam trabalhadoras autônomas, e depois disso ela reunia alguns documentos, subia no portal do SAPA, onde ela conseguia manifestar o interesse em se regularizar aqui em Portugal. Depois disso, era a autorização de residência, que é onde eu tô, é o estágio que eu tô, né? Depois da primeira autorização de residência, você vai para a segunda autorização de residência, e aí quando a primeira vence, você vai para a segunda. E quando a segunda vencer, aí sim você consegue pegar a sua autorização de residência definitiva, tá? E aí você pode optar também por ter a cidadania. Quando eu recebi essa notícia, o meu mundo foi de cabeça para baixo. Eu sinto que o meu mundo tropeçou em alguma pedra aí, caiu e se machucou, porque me causou um certo medo. Porque para analisar o seguinte, existia um direito
para as pessoas que resolviam imigrar para Portugal. Existia essa possibilidade, existia esse processo de se regularizar pela manifestação de interesse. E num estalar de dedos, não existe mais. Isso me fala tanta coisa e me gera tanto medo, porque não sei se vocês acompanham aqui os meus vídeos, eu comprei uma casa tem quase 100 anos de idade e estou reformando essa casa aqui em Portugal. Comprei uma casa no sítio e cara, eu tenho medo. Eu não sei se daqui a um mês, daqui a um ano, eles vão estalar os dedos de novo e eu tenho que sair aqui de Portugal. E aí, a minha casa, que eu acho que é um investimento, vai virar um gasto e todo o meu esforço vai ficar para o Estado. Esse é o meu medo. Sinceramente, eu não sei por que ele tem esse medo. Como ele falou, ele veio, utilizou a manifestação de interesse, já está regularizado. Ele vai dizer no vídeo que o problema atual dele é a questão da renovação. Acho que a autorização dele está para renovar e ele ainda não sabe como vai renovar. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas por que esse medo de o Estado falar que você tem que sair da casa que você comprou? Eu não sei, sinceramente, o que passa na cabeça dele para ele estar pensando isso. Mas vamos continuar aqui. Porque assim, é possível, olha o que aconteceu, olha a quantidade de pessoas que estavam no Brasil, que venderam suas casas, que venderam seus carros, sabe, que se prepararam para poder viver esse sonho de recomeçar a vida em Portugal e viram que esse processo de manifestação de interesse era possível, era tangível. E da tarde para a noite, né, que aconteceu por volta das 4 horas da tarde, pumba, não existe mais. Pô, imagina quantas pessoas estavam no avião, pegaram um avião ali de manhã ou no começo da tarde e viriam para Portugal, né? Estão vindo para Portugal muitas vezes como turista, justamente para conseguir manifestar interesse. E no meio do voo vê lá, né, na internet do avião, que Portugal mudou as leis, né? O governo mudou as leis a respeito da manifestação de interesse. Não existe mais. Cara, você consegue sentir a dor dessas pessoas? Cara, foi uma atitude, assim, pra mim, desumana. Porque se você tiver o mínimo de empatia, você vai sentir a dor dessas pessoas. Você vai sentir o sonho indo embora. Cara, isso virou... acabou com o meu dia. E olha que eu nem preciso mais da manifestação de interesse. Eu já passei dessa etapa. Mas eu precisei. Eu sei que essa oportunidade mudou minha vida. Para começar, cara, você que tá pensando em sair do Brasil, seja para qualquer país, tu não vai para um país pensando, vou chegar lá como turista e depois eu vou dar meu jeito. Poderia fazer isso até um tempo atrás? Muita gente fez isso até um tempo atrás? Fez sim, como ele falou, da manifestação de interesse, mas cara, essa não é a maneira, vamos dizer, correta, tá? Isso aí era uma lei, né? Era um direito que você tinha de chegar aqui como turista e tal, e resolvi ficar, vou fazer a manifestação. Pô, mas cara, tu não vai se arriscar vendendo casa, carro e tudo mais para chegar aqui e não conseguir fazer. É um exemplo, eu e Gisele, a primeira vez que a gente saiu do Brasil, a gente foi ao Chile. E a gente conheceu muita gente. E vou te falar, a gente teve esse pensamento. E se a gente ficasse aqui? Isso foi em 2016, se não me engano. Que a gente gostou muito. Realmente, a pessoa acho que quando sai a primeira vez do Brasil, vê que é tudo diferente e deve realmente passar esse pensamento. Seja o país que ela estiver. Por ser mais organizada, por ser limpa e tal. Mas a gente caiu na real, né? A gente começou a pensar, tá, mas e como é que será que a gente faz documento, trabalho e tudo mais? Isso passou também pela nossa cabeça. Não foi só o pensamento de vamos ficar e pronto. Não, a gente pensou em tudo. E voltamos para o Brasil e foi aí sim, a partir dessa viagem, que despertou a vontade de sair do Brasil, de morar em outro país. Isso porque a gente em nenhum momento havia pensado dessa maneira. Começamos a nos programar e não foi muito tempo não. De 2016 que a gente começou a pensar, em 2017, no final do ano, a gente já estava tudo ok, com visto, tudo preparado. Então, o mínimo que você tem que pensar é no visto, como é que eu vou chegar lá? É claro que no decorrer disso dinheiro, né? Você já começa a pensar como é que eu vou trabalhar, ou como é que eu vou estudar, como é que eu vou me manter, pagar as contas. Então o pensamento mínimo é como eu vou chegar lá. Acabou a manifestação, filho, tem outras maneiras, o que não falta é visto. Vamos embora continuar aqui. Cara, isso é assustador. E quando eu vi o discurso do governo falando do porquê eles decidiram acabar com a manifestação de interesse, eles falaram alguns motivos que eu sinceramente não concordo muito, mas é aquilo, né? É aquelas palavras que muitas vezes são bonitas, mas se a gente for analisar a situação, que a gente vai analisar juntos aqui, a gente vai ver que não faz muito sentido. Porque ele chegou a comentar que
aproximadamente 400 mil pessoas estão em situação pendente, né, a respeito da regularização aqui em Portugal. Realmente, é muita gente, só que a forma que eles encontraram para poder dar atenção a essas pessoas foi de terminar com a manifestação de interesse, porque, de uma forma direta e indireta, impediria que mais pessoas ingressassem aqui em Portugal e aí sim eles conseguiriam dar a devida atenção a que essas pessoas merecem, né? Que esses imigrantes merecem. Sim, os imigrantes realmente merecem atenção porque a gente colabora bastante com o Estado, né? Infelizmente ele está pensando na galera que veio como ele, ou que viriam como ele. Seria como turista e ia aplicar a manifestação de interesse. Cara, ele não percebe que isso era uma brecha para entrar muita gente que não quer ajudar, muita gente para atrapalhar. Entendo o lado dele, né, que seria uma lei onde a pessoa seria uma facilidade para o pessoal chegar aqui, mas infelizmente, cara, vem muita gente e nem todo mundo pensa igual a ele, que quer trabalhar e quer viver bem aqui. E o resultado tá aí. Não foi só isso, mas esse acredito que seja um dos motivos também para acabar com a manifestação de interesse. Tá? Eu anotei alguns dados aqui que eu acho pertinente falar e principalmente para que eu não esqueça, tá? Tem um outro motivo que eu acho muito importante eu falar para vocês a respeito do porquê que essa manifestação de interesse foi extinta, porque claramente vocês sabem que era o método mais utilizado por nós imigrantes para poder ingressar aqui na Europa. Não é somente viver em Portugal e constituir, sei lá, criar uma vida aqui em Portugal. Não era somente isso. Muitos brasileiros vêm para Portugal a fim de conseguir o documento e sair de Portugal e ir para um país melhor, né? E é por isso que Portugal usa esse modelo de demora, né? Nada é em vão. Então, quando a gente manifestava o interesse, quando existia essa possibilidade, se você fosse trabalhador independente, demorava mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos e meio para você conseguir uma resposta da sua manifestação de interesse. Quando era por contrato de trabalho, você conseguia a resposta aí dentro de 8 meses a 1 ano e meio, né? Mas funcionava, pelo menos no falecido CEF as coisas funcionavam. Espero que agora o AIMA consiga ter esse respiro aí para poder, né, fazer acontecer e dar a devida atenção como o governo disse. Ele acabou de dar mais um motivo para a manifestação de interesse ter acabado. Justamente essa. O tempo que o pessoal demora para receber o documento e por que o pessoal quer receber o documento. Bom, ele disse aqui que muitas pessoas que chegam em Portugal utilizam apenas o país para pegar o documento. E Portugal fica como nisso tudo? Fala para mim. Te dá facilidade para você entrar aqui, viver, trabalhar, estudar, tirar o seu documento e um pouquinho depois você pega o documento e vai para outro país, como ele disse, melhor que Portugal. E aí, como é que fica? Só para você ter uma noção, quando eu e Gisele a gente foi dar entrada na nossa nacionalidade, a senhorinha fez uma piada, brincou e falou: "Ah, vocês estão querendo pegar a nacionalidade e ir embora do país, né? Não é isso?" Eu falei: "Não, senhora, a gente está aqui, a gente resolveu morar em Portugal e nada mais justo que a gente dar entrada na nossa nacionalidade porque é um direito nosso." Ele acabou de falar, imagine quantas pessoas que só querem pegar o documento e meter o pé e ir para outro país. Então tem facilidade e mesmo assim a pessoa não dá valor. O que muitos querem é isso, pegar o documento e partir para, segundo ele, um país melhor. Então, para mim, na minha opinião, a melhor decisão não foi cortar a manifestação de interesse como se fosse uma cana-de-açúcar. Não, para mim essa não foi a melhor decisão. Vamos cortar a manifestação, vamos controlar a entrada, e aí a nossa equipe responsável pelos imigrantes vão conseguir tratar desses 400 mil. Ao invés de você fazer isso, né, eu não falo você uma pessoa, estou falando o governo em geral. Ao invés de fazer isso, por que você não investe numa base de funcionários maior e mais qualificada? E atender também esses 400 mil. Entende? Então, assim, você não precisa cortar sonhos da tarde para a noite. Com relação a essa situação aí de investimento, eu até concordo com ele. Eu acho que existem muitos serviços aqui que acabam pecando com relação ao atendimento, no caso dos imigrantes e no caso de serviços para próprios portugueses mesmo, né? Com relação a isso, eu até concordo com ele, né? Eu acho que podia, sim,
investir, não acabaria com o CEF, mas investia para colocar mais funcionários. Mas eu entendo também que acabar com o CEF foi uma jogada política. Vinha acontecendo tanta coisa errada, acho que era mais fácil encobrir acabando com o CEF do que manter, né? Tava sofrendo muita pressão, né? Morte de gente, enfim, muita política, e então resolveram acabar. Mas com relação a isso, eu até concordo com ele. Investimento acho que seria o ideal. Um outro ponto também é que eu acredito que desde a CPLP, Portugal vem enfrentando alguns problemas com a União Europeia, vem levando sanções, né? E, na minha opinião, até eu estava conversando com a Sara ontem à noite, e a gente observou a respeito da ebulição global. A Europa está fechando o cerco de uma maneira geral a respeito dos... Até esqueci o termo, são os refugiados ambientais. Ou seja, além da União Europeia ter pressionado Portugal mediante a CPLP, onde Portugal entregou o documento em massa, a União Europeia também está pressionando Portugal por causa dos refugiados ambientais, porque sabe que está tendo catástrofes naturais ao redor do globo e a Europa precisa se proteger. Então, esses refugiados ambientais, devido à ebulição global que a gente está vivenciando, né, eles procuram algum lugar melhor para viver, para recomeçar suas vidas, e a gente vê que a Europa está fechando cada vez mais o cerco para esses. A gente não está muito familiarizado com esse nome, mas infelizmente daqui a 30 anos aí, daqui a 10 anos, a gente vai ouvir falar muito sobre isso, infelizmente. Com relação a esses refugiados ambientais aí, eu vou esperar os 10 anos porque eu ainda não ouvi muita coisa não. Eu sei que faz parte ali das alterações climáticas e tudo mais, mas eu vou esperar aí esses 10 anos para poder ouvir mais e aí sim eu volto aqui para falar alguma coisa. Tá. Bom, mediante a tudo isso, talvez você esteja pensando se vale a pena vir para Portugal. Na minha sincera opinião, eu jamais pensei que eu fosse falar isso, mas não. Para mim, não vale a pena mais imigrar para Portugal, tá? Se eu estivesse no Brasil, eu não escolheria Portugal para recomeçar a minha vida. Eu sei que talvez se você me acompanha de 3 anos atrás para cá, você sabe que eu sempre procurei ser o mais realista possível. Bom, eu acho que essa opinião dele aí, de que Portugal não vale a pena no atual momento, é porque acabou a manifestação de interesse. Não faz sentido nenhum. Existem várias maneiras de você chegar aqui em Portugal e viver, cara. Ou a única opção era vender tudo que você tem, chegar aqui como turista para fazer a manifestação de interesse. Qual o sentido? É para isso que existe programação, cara. Você dá uma olhada no tipo de visto, juntar dinheiro, onde você vai morar. Não vale a pena porque acabou a manifestação de interesse? Enfim. Sobre Portugal, falavam super bem, falando que aqui era 1001 maravilhas, só que realmente era 1001 maravilhas para essas pessoas que vendiam assessorias por debaixo dos panos. Mas eu também falava que não era um inferno que nem as pessoas falavam que era, né? Algumas falaram que Portugal era um país horrível, mas viviam aqui em Portugal. Então eu sempre procurei ser o mais justo possível. Olha, o país tem pontos positivos, tem pontos negativos, sabe? Então eu sempre fui muito imparcial. Olha, se vale a pena? Não, eu não viria aqui para Portugal nem com um trabalho qualificado, né? Que aí entraria o visto de trabalho. Eu, sinceramente, não viria. Eu aprenderia melhor o inglês, aprenderia talvez um francês e iria para um país mais forte. Por quê? Eu penso assim, se é para... Bom, então vamos lá. Ele tocou no assunto de que não viria mais para Portugal, principalmente se você tivesse um trabalho qualificado. No caso de você ter um trabalho qualificado, principalmente você da área de TI, você pode muito bem aprender o inglês, como ele falou, o francês ou qualquer outra língua, e tá aqui em Portugal. Isso porque, cara, Daniel, me desculpa, mas se você tem um trabalho qualificado e tá aqui em Portugal, você tem muitas chances de viver bem, com segurança, qualidade de vida. E se futuramente você conseguir ter uma vaga para ir para um desses países onde fala, no caso, francês, alemão e tudo mais, você vai ganhar muito mais. Então, se você tem a oportunidade de trabalhar aqui em Portugal em um trabalho qualificado, não caia nessa não, filho. Aqui é uma oportunidade boa. Por quê? Eu penso assim, se é para seguir requisitos, se é para eu passar por filtros, eu passarei por filtros de países fortes. Não faz sentido eu passar por filtros de países que eu sei que não vão me entregar tanto quanto os outros, né?
você pode muito bem passar por filtros e ter um trabalho bom aqui em Portugal. Aí vai de você. Se você quiser ganhar muito mais, você pode ouvir o que ele está falando e sim, vou tentar aqui uma Alemanha, uma França, uma Espanha, mas Portugal não fica atrás. Se você tem um trabalho qualificado, isso aí que ele está falando, esquece, irmão. Sério mesmo. Desculpa aí, Daniel, mas esquece. Você tem um trabalho qualificado, você consegue viver muito bem aqui e eu sei muito bem disso. Quer ver um exemplo para você entender? É melhor jogar futebol. Imagina que você é convidado para jogar futebol. Você tem um convite para ir na peneira do Palmeiras ou do Real Madrid. Qual que você iria? Né? Você foi convidado pelas equipes. Qual que você escolhe? Palmeiras ou Real Madrid? Cada um pensa de um... Eu não sou muito de futebol, mas acho que esse exemplo todo mundo conseguiu entender. Assim como eu não viria para Portugal se eu pensasse em ficar ilegal, tá? Porque a gente sabe que Estados Unidos, muita gente vai para lá, mesmo ficando ilegal, só para fazer um dinheiro e depois voltar para o Brasil num estado melhor, sabe? Uma condição financeira melhor. É uma opção que, assim, eu sinceramente não sei se vale a pena também, tá? Sei que muita gente vai para o Canadá, sei que muita gente vai para a Inglaterra fazer um dinheiro, ou pelo menos ia, né? Enquanto era possível. Eu, sinceramente, mesmo ilegal, né? Que é bem provável que algumas pessoas que vieram como turista, talvez ainda persistam em seus trabalhos, mas eu sinceramente não ficaria ilegal e também não escolheria Portugal para ter uma vida irregular, entende? Essa é a minha opinião. Essa é a opinião dele. Tem que aturar, né? É a opinião dele, mas a gente pode discordar, beleza? Bom, realmente, vir pra cá pra ficar ilegal, qual a lógica de você sair do seu país, onde você tem sua casa, seus amigos, tem trabalho, e ficar ilegal no país, sem perspectiva nenhuma? Por isso que aqui no canal sempre, a Gisele sempre falou de chegar como visto, saber para onde vai, ter muito dinheiro, né? O dinheiro suficiente para poder se manter aqui durante algum tempo, até o dinheiro português começar a cair na sua conta. Então faz sentido você pensar em sair do seu país para viver ilegal no outro. É correr risco. Porque foi dito pelo governo nesse discurso, justificando o porquê iriam acabar com a manifestação de interesse, que eles iriam criar uma Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, UEF, dentro da PSP, que é a Polícia de Segurança Pública aqui de Portugal, com poderes de controle imigracional, como o de fiscalizar o território nacional. Basicamente, seria tipo uma ICE. O que é ICE nos Estados Unidos vai ser a UEF ou a PSP aqui em Portugal. E aí é mais um motivo para você não optar por escolher Portugal se você pensa em ir para algum país, ficar ilegal apenas para fazer dinheiro. Até também porque Portugal você não vai conseguir fazer muita grana trabalhando. Novamente, qual a lógica de você ir para um país para ficar ilegal? Vai para os Estados Unidos? Eu até entendo a galera que vai lá para trabalhar, para ralar, pegar um dinheiro e sair fora. Mas quem tá vindo para Portugal, acho que não tá pensando nisso, né? Não tem lógica, cara. E isso já acontecia antes. O CEF fiscalizava ônibus. Em 2017, para tu ver, foi quando eu cheguei, eu já via casos do CEF fiscalizando ônibus, as empresas, e já acontecia muito antes mesmo. Do CEF tá na porta das fábricas, principalmente, que acaba acolhendo muitos imigrantes. E tava lá, quem não tinha documento, quem tava sem autorização, irregular, filho, era aeroporto, meu. Antigamente era assim. Você tá pensando em sair do Brasil para ficar ilegal no outro? Pelo amor de Deus, né, mano? Trabalhando, tá? Você vai conseguir viver bem, ter uma boa qualidade de vida, como vocês já estão cansados de saber, mas fazer dinheiro, esquece. Então eu acho que não vale nem a pena você perder tempo em cogitar Portugal para recomeçar a sua vida, seja legal ou ilegal. Legal, né, por um trabalho qualificado, eu prefiro escolher países melhores. Como no exemplo citado, prefiro escolher clubes melhores, né? Agora, ilegal, eu prefiro também escolher países melhores, que vão me entregar mais. Bom, para finalizar... Bom, aqui é aquela verdadeira cuspida no prato que já comeu, né? O cara veio, ficou ilegal durante um tempo e agora não serve mais. Então, é isso. Bom, para finalizar esse vídeo, eu falo sem receio algum, porque eu sinto medo. E se num estalar de dedos aconteceu o que aconteceu ontem, talvez num próximo estalar de dedos aconteça algo pior. Porque recentemente há um ano eu comprei essa casa aqui e estou reformando. Mas será que daqui a um ano alguém lá em cima vai estalar o dedo e dizer, olha,
quem não nasceu aqui volta para o seu país. Eu não duvido nada. Eu, sinceramente, não duvido nada. Se a gente olhar para os acontecimentos aqui em Portugal ultimamente, você vai ver que talvez estejamos caminhando para isso, né? Até mesmo a nível Europa. Então, assim, eu tenho medo de talvez ver essa casa pela última vez, porque em qualquer momento alguém vai estalar o dedo e vai dizer, ó, as pessoas que têm autorização de residência ou as pessoas que se regularizaram pela manifestação de interesse não poderão, não sei, sabe, tipo, porque quando eu recebi essa informação da manifestação de interesse, eu simplesmente não acreditei. E Sinceramente, eu não sei que medo é esse, né? Dele estar falando aí de que pode acontecer e ele não vê mais a casa dele, teve que sair, a casa que ele comprou, só porque ele se regularizou com autorização, com manifestação de interesse. Eu não sei. Não, nunca vi isso e, enfim. E quando ele fala de, o que está acontecendo, as coisas estão mudando e tal, não queria falar não, mas é por causa do crescimento da direita em Portugal, né? Na Europa. O medo do cara, mano. O medo do cara, porque a direita está crescendo, ele acha que agora ele vai perder a casa que ele comprou, só porque ele se regularizou através da manifestação de interesse. futuramente aconteça alguma coisa mais séria ou numa escala maior, onde atinja pessoas que já foram ou já estão no processo de regularização. Sinceramente, depois dessa situação, eu não espero mais nada. Eu já falei para vocês, talvez no último ou no penúltimo vídeo que eu fiz a respeito de Portugal, sobre a necessidade da gente se unir. A gente precisa de união, principalmente nesses momentos, principalmente nessas alterações. Eu torço para que Portugal dê uns passos para trás e repense principalmente nas vidas que já aqui chegaram. As vidas que estão lá se projetando, que se desse pelo menos um ano de prazo, no mínimo, para as pessoas se prepararem novamente, mas não deu nem um segundo, foi no instante do estalar dos dedos. Então isso acabou prejudicando muita gente. Para mim, essa atitude foi uma atitude desumana e que causa medo na gente aqui em Portugal. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Essa é a realidade, né? Então vamos nos unir. Eu já venho pedindo isso há um tempo. Lembrando, é a minha opinião pessoal, tá? E é isso. Tô desiludido, tô chateado. Ser empático, ser uma pessoa que tem empatia, te coloca no lugar do outro e vê a tamanha dor que essa pessoa está sentindo. Então é isso, vamos se unir mais, vamos lutar pelos nossos direitos e até o próximo vídeo. Valeu. Bom, então essa aí é a opinião do nosso amigo portuguaiano, Daniel, né? Ele acha também que Portugal deveria voltar atrás com relação ao controle da imigração, né? Do plano de controle de imigração. Não sei por quê. Esse medo todo. Enfim, para nós brasileiros, apesar de a gente sofrer aí com algumas mudanças, né, ter que ter visto e tal, não vai ter tanta dificuldade assim em comparação com outros países de outras línguas. Não sei por que esse medo, cara. Não sei por que esse medo. E para quem tá pensando em chegar agora, é visto, irmão. Vê aí o que precisa, vê o que mais se enquadra no seu perfil, se é visto de estudante, se é visto para trabalho, né? Se você consegue um contrato de trabalho, se o senhor ou a senhora já é aposentado, né? Então pode tirar o visto aí referente a isso, se é militar, se for um missionário, enfim, existem vários vistos e agora é só ver qual o melhor te atende. Esse plano de controle de imigração, ele não visa acabar com o sonho de quem quer morar fora do Brasil, de quem quer morar aqui em Portugal. Não é isso, são apenas restrições, do jeito que tava muita bagunça, meu. Um monte de gente entrou aí, um monte de arruaceiro, e isso acaba ferrando a gente que já tá aqui. De certa forma, você de bem que chegar vai passar por isso também. Então tem que ter um controle. Fez besteira? Tchau. É isso assim, assim, assado? Nem entra. Tá ok? Entra. Então tem que ser assim, meu. Tem que ter controle, não pode ser bagunça. Então esse aí foi o vídeo do Daniel, né? Eu não coloquei tudo porque era um vídeo muito grande. Eu cortei algumas partes, mas eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser dar uma olhadinha lá depois, quiser lá comentar. E por falar nisso, vamos ver alguns comentários só da galera. Então vamos ver aqui só alguns comentários, beleza? Vamos lá. O Miguel Arruda falou o seguinte: é assustador? Portugal precisava dessas medidas urgentes, Dan. Precisas de ver mais as notícias. Sou do Açores, não sofremos aqui muito com a imigração excessiva, mas quem mora no continente sabe bem o que tem se passado. Não assuste quem quer vir trabalhar e ter uma vida melhor. Bem-vindos a quem vem trabalhar e criar sua família em paz
em Portugal. André Sanches falou o seguinte: o que você não entendeu ainda é que a União Europeia exigiu de Portugal uma posição sobre a imigração descontrolada. O Rui Costa falou o seguinte: 4:20, que no caso ali é 1 minuto 4, no segundo 20. Há aqui um equívoco. O governo de Portugal não existe para fazer cumprir o sonho de quem quer imigrar ilegalmente para Portugal, servindo-se do país como plataforma para imigrar para outros países europeus. O governo de Portugal existe para defender os interesses de Portugal e dos portugueses. Os portugueses só desejam imigrantes que tenham interesse legítimo em permanecer em Portugal e abraçar a sua cultura. Nenhum português vai lamentar o problema, os sonhos destruídos de quem vinha para cá usando subterfúgio legal, aproveitando-se do seu país. Vieram como turistas? Então são turistas. Existem outros meios legais de imigrar para Portugal. Querem vir para trabalhar? Continuam a existir formas de imigrar legalmente nesse regime, como já existiam antes. Vêm para se aproveitar do sistema e imigrar para outro país da Europa? Imigrem diretamente para esse país da Europa, porque aqui acabaram os almoços grátis. Se ainda assim o quiserem fazer através de Portugal, vai ser mais demorado. Vão ter que merecer a cidadania. Dito e feito, o cara quer vir para Portugal de uma maneira fácil, pegar documento e meter o pé. Aí, filho, aí é tomar, né? O Levezinho Mil falou: cara, os portugueses estão certos. Não faz sentido esse discurso de injustiça, já que as pessoas estavam tentando se regularizar por meio de brechas na lei. Nunca foi um direito, então não há o que lamentar. E só mais um aqui para terminar. O Alexandre falou o seguinte, ó, tem 302 curtidas, filho. Alexandre Ferreira disse o seguinte: vocês que acham que a manifestação não deveria ser cancelada, basta vir ao Martim Muniz, no centro de Lisboa, que iriam mudar rapidamente as vossas opiniões. Bom, para quem não conhece Martim Muniz, não vou falar não, joga aí no Google que você vai saber o que é. Joga no YouTube aí que você vai ver, Martim Muniz. Cara, esse vídeo dele conta já com 122 mil visualizações, 10 mil likes e 4.500 dislikes. Então, só para você ter uma ideia que esse vídeo aí tá bombando. Mas eu vou deixar na descrição, depois se você quiser dar uma olhadinha lá, vai lá no canal do Portuguaiano. Ele é um cara maneiro, mas tem umas ideias aí diferentes da galera, né? Mas é isso, ninguém é igual a ninguém. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, faça aí o que for possível, né? Compartilhar, comentar, para ajudar a gente com o crescimento do canal, beleza? E se você estiver gostando desse tipo aí de vídeo, manda sugestão aí, né? Manda o vídeo, ó Diogo, aconteceu isso aí, vê aí, fala aí pra gente. Eu vou ter o maior gosto em fazer. Bom, então é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, peace!